Bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos que vão estar vendo esse vídeo aí. É um vídeo curto para falar sobre algumas coisas que eu tenho visto na internet há alguns dias aí. Pessoas abalizando, não sei como fala direito, os livros da Igreja Católica Romana, os livros que o catolicismo acrescentou nas Escrituras Sagradas. Lembre-se que o catolicismo nunca quis que a Bíblia chegasse à mão do povo de Deus ou do mundo em si, porque eles sabiam que lá está as palavras de vida eterna. Então, o que aconteceu? A igreja lutou muito, os crentes verdadeiros, vamos dizer assim, lutaram muito para que esses escritos chegassem na mão nossa hoje, né? Tradutores da Bíblia como Miguel Serveto, William Tyndale, como eu falei no vídeo passado, Pedro Valdo e outros que menos Simmons, né? Algumas pessoas que foram responsáveis por a Bíblia estar na mão das pessoas hoje. Nada de reforma. Quem deu o pontapé inicial foram esses homens verdadeiros de Deus aí que tiveram esse trabalho todo. O catolicismo sempre lutou para que as escrituras não estivessem na mão do povo. E quando a imprensa foi inventada em meados dos anos 1500, ficou mais fácil se publicar as escrituras. Então, começaram a se publicar as escrituras nas línguas faladas e traduzirem, né? É tanto que até hoje ninguém nunca mais fez tradução da Bíblia. A Bíblia já foi traduzida. Aí você vai ver um movimento crescente agora na internet, falando sobre os livros da Bíblia Católica serem inspirados por Deus. Eu penso assim, tudo que vem do catolicismo não presta, né? Eu vejo pessoas falando na internet sobre as doutrinas que o catolicismo trouxe, acusam. E quando a questão é a Bíblia, aí eles estão certos. É o caso do Luiz do canal Reino Eterno. Ele agora está dizendo que os livros da Bíblia Católica têm que estar, fazem parte do livro sagrado da Bíblia. Que até mesmo no comentário fixo ele está criticando o livro de Esther. Eu penso assim, irmãos, o nosso Deus, ou ele é poderoso ou não é. Ou ele protegeu a sua palavra ou não protegeu. Se ele não protegeu, ele não é poderoso. Aí vai ter aqueles discursos deles falando, mas Deus permitiu para que a gente faça, não. Aí defendem um livro apócrifo, um livro espúrio, né, de Enoque, que é uma baboseira, um livro sem sentido nenhum, você lê ele não tem sentido nenhum. Apenas porque ele cita algumas passagens das Escrituras, aí querem colocá-lo lá. Então quer dizer que Deus não teria poder, o diabo teve mais poder do que Deus? O diabo conseguiu mexer nas Escrituras e Deus não conseguiu, é isso que eles estão querendo dizer. Mas Deus ele permitiu, não. A Bíblia diz que ele pôs a sua palavra acima do seu nome, ele honrou sua palavra. Se a gente não tem as escrituras sagradas, como eles dizem aí, completas, e foi tirado ou foi colocado, então Deus não teve poder sobre sua palavra. Eles vão questionar traduções, erros de traduções e erros de algumas passagens que estão lá contraditórias. Não tem contradição. O problema é só porque a tradução você está fazendo você está trazendo de uma língua falada 6.000, 4.000, 2.000 anos atrás e trazendo para uma língua moderna. Gente, isso acontece. Mas no contexto geral das escrituras ela não tem contradição, até porque a escritura está contando histórias de homens de Deus que viveram os seus tempos. E a escritura está contando essas histórias e são coisas que aconteceram, né? E agora as profecias também bíblicas, elas têm o seu cumprimento, a gente pode ver isso acontecer. Aí vão colocar aí livro de Judite, livro de sabedoria de Salomão, livros que foram escritos por pessoas que usaram o nome dessas pessoas para escrever. Isso era muito comum, né? Antes da invenção dos direitos autorais e também da escrita em si, a imprensa em si, né? Não tinha uma regulamentação. A própria Ellen White, ela plagiou muitos livros de outras pessoas que não tinham acesso, então ela colocava como dela. E agora
esses homens aí que escreveram esses supostos livros aí, tem muitos outros livros, irmão. Começa assim, começa dizendo que o livro de Enoque não está nas escrituras, daqui a pouco vai começar, agora já está indo para os livros da Igreja Católica, os livros católicos romanos, livros que nem os judeus usam, e aí daqui a pouco vão catar os pseudoepígrafes do Novo Testamento e vão querer colocar também. Assim é que vai, irmão. Então nós temos que tomar cuidado. O catolicismo é a mulher montada sobre a besta, é a mãe de todas as abominações da terra, né? Os livros da Bíblia, da nossa Bíblia, não existe uma Bíblia evangélica nem uma Bíblia católica. A Bíblia é um livro para o mundo que Deus escreveu, para testemunho, né? Os evangélicos não são donos da Bíblia e os católicos não são donos, assim como as TJs também não são. A Bíblia é um livro, irmãos, que Deus deixou para a humanidade. O catolicismo, sim, quando esse livro já existia há muitos anos, porque vão querer dizer que a Igreja Católica que formou o canon bíblico. Quando a Igreja Católica veio existir, já fazia 300 anos que a Igreja estava na Terra. Os cristãos verdadeiros já lutavam contra o Império Romano há muitos anos, com esses livros aí. As Escrituras acabaram com João no Apocalipse. Está bem claro lá. Agora, isso é uma questão de fé. Se você crê que Deus é poderoso e pode ter preservado sua palavra, você é um crente verdadeiro. Agora, se você não crê e começa a questionar sobre a palavra de Deus, então, infelizmente, irmão, você não é um crente verdadeiro. Você acredita mais no poder do diabo do que no poder de Deus, né? E por consequência, o seu Deus, que você acredita, que não tem poder nenhum, ele vai julgar as pessoas baseado em crer no quê? Se ele não preservou o livro dele como vocês pregam. Como vocês estão aí colocando aí questões que o livro das Escrituras não são lá corretamente, está faltando o livro de Enoque, está faltando o livro de não sei do que. Então o seu Deus não tem poder para criar, para guardar o seu livro, para guardar a sua palavra. Então, por consequência, ele não tem poder para julgar, porque ele não teve poder para guardar o seu testemunho, para a gente saber o que é certo, certo? A Bíblia, você pode criticar muito, sim, os evangélicos de hoje, mas você também não pode jogar tudo fora que foi feito pelo movimento protestante. Tem muitas coisas, irmão, que são de Deus, que Deus usou, sim, né? Usou pessoas com coragem, na época da Reforma Protestante. Não estou dizendo esses aí que são famosos, Lutero e companhia, não, mas outros cristãos que se valeram da liberdade que o protestantismo deu, né, em vista do que o catolicismo fazia, e levaram a palavra de Deus. O próprio movimento chamado de pentecostal também tem um bom testemunho no começo de conversão. Hoje não é do mesmo jeito, mas nada fica do mesmo jeito quando o diabo entra e começa a colocar homens gananciosos no meio, né? A própria igreja do primeiro século, ela começou, quando os apóstolos morreram, começaram a se apostatar já. Se você for na história, você vai ver, né? Os ditos aí que eles chamam pais da igreja também começaram com heresias, mas Deus sempre levantou pessoas para combater. Então, irmãos, e olha, lembre-se, o primeiro herege a questionar os livros da Bíblia foi Marcion de Sinope, o antigo herege gnóstico do primeiro e segundo século da igreja. Amém? Então, irmãos, aqui vai o meu chamado de alerta. Tome cuidado com essas pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles não defendem as Escrituras como regra de fé e que Deus preservou. E Deus preservou sim as suas Escrituras. Amém? Deus os abençoe e fiquem na paz.